Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Sexualidade Sem Tabus, o Conhecimento Libertas. Eu sou Jordana Rossi, sexóloga. Estou aqui hoje para esse podcast promovido pela Rádio Mix PH-FM. E, afinal, vamos trazer assuntos aqui incríveis. Vamos falar sobre sexo, sexualidade, tudo que envolve relacionamentos e tudo que envolve esse universo. O poder da comunicação para elevar a satisfação sexual. Olha que tema, gente! E para falar sobre o assunto, vou começar com uma historinha. Conta a história que um casal tomava café da manhã no dia de suas bodas de prata. A mulher passou manteiga na casca do pão e entregou para o marido, ficando com o miolo. Ela pensou, sempre quis comer a melhor parte do pão, mas amo demais o meu marido e por 25 anos sempre lhe dei o miolo. Mas hoje quis satisfazer o meu desejo. Acho justo que eu coma o miolo pelo menos uma vez na vida. Para sua surpresa, o rosto do marido abriu-se um sorriso sem fim e lhe disse: "Muito obrigado por esse presente, meu amor. Durante 25 anos, sempre detestei comer a casca do pão, mas como você sempre gostou tanto, jamais ousei pedir." E é sobre isso, gente. Sobre comunicação. Olha o que aconteceu nessa história. Para falar sobre comunicação assertiva, recebemos aqui hoje Cláudia Silva, especialista em comunicação assertiva, treinadora e mentora. Confesso que estou até nervosa, né, gente? Uma mega comunicadora aqui ao meu lado. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Fique à vontade e estou muito animada para esse momento. Uhul! Adoro, gente. Eu também super animada, te agradeço muito o espaço. É um tema que me enche os olhos, a comunicação, em especial nos relacionamentos, né, do casal, porque é um dos maiores desafios. Às vezes a pessoa tem muita facilidade de se comunicar no trabalho, tem muita facilidade, às vezes, de subir e falar para 10 mil pessoas, mas tem muitos problemas no tete-a-tete, em especial com seus afetos. E dentro do relacionamento, muito mais. Né? Olha, muito gente, maior. olha, vamos pegando aqui, olha só, os insights. Afeto. Então, quando envolve o afeto, o desafio é bem maior, né, Cláudia? É muito maior, porque a gente sempre fica com medo de magoar o outro, perder o outro. Então, tem muito ruído nesta comunicação e muitos cárceres, né? Tem muito cárcere neste lugar da comunicação, onde quando nós amamos alguém, quando nós queremos alguém, quando nós nos importamos com alguém, aí nós nos cerceamos muito, então a gente se encarcera muito. Incrível. E a nossa comunicação, ela fica silenciada nesse lugar. Tem essa dificuldade. E por que, Cláudia, que eu acho tão importante a sua presença aqui hoje, o que acontece? Sabemos de toda essa dificuldade, agora você já falou aí dessa questão do afeto, né, que ela tem total sentido nessa relação. Eu, enquanto sexóloga, né, dona de sex shop, converso muito com casais, com mulheres, e a gente vê, eu sinto muito essa dificuldade das mulheres falarem sobre sexualidade e os homens também. E aí, eu sempre me deparo com essa questão, falo, gente, precisamos falar, às vezes uma coisa muito clara dentro da gente, no nosso pensamento, para o outro não é. E quando a gente fala de satisfação sexual, é algo muito íntimo, é algo muito pessoal. Para mim é uma coisa, para você é outra, e para a parceria é outra completamente diferente. Então, Cláudia, eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui, assim, cheia de conhecimento, porque trazer essa leveza, trazer essa compreensão, essa assertividade na nossa comunicação é algo muito bom, tanto para mim, né, para todas nós. E me conta, de acordo com a sua experiência, com as suas vivências, você concorda que esse problema que eu falei agora nos relacionamentos, em relação à comunicação, ele realmente é algo muito grande? Você consegue perceber isso também? Tem alguma dica para ajudar a gente a romper com essas dificuldades aí, ser mais assertiva na nossa comunicação?
Sim, temos várias. Ah, melhor ainda. Uma só não, gente. Várias. Várias. Você ilustrou muito bem o início da conversa com aquele caso, porque a sexualidade, ela é a própria vida. Então, aí a comunicação também, as duas coisas se misturam. Então, quando eu vou me limitando e me bloqueando ali, eu acabo me ressentindo. Então, todas as vezes que eu como um pão que eu não quero comer, a parte do pão que eu não quero comer, eu vou me ressentir com o outro, com o meu parceiro, com a minha parceira. Só que isso não é consciente, isso fica ali no nosso inconsciente. E vão criando essas barreiras enormes, esses muros, né? Cada ressentimento é um tijolinho que eu coloco que me impede de estar com o outro, de ver o outro. E isso vai desembocar onde? Na cama. Principalmente. Principalmente na cama, porque ali é um lugar que não pode ter muro. É meio que como se eu tivesse que tirar o muro. Sim. Que é o lugar mais íntimo, do maior toque. Então, isso vai desembocar lá. Em outras situações também, né? Do dia a dia. Mas o desejo, o tesão, a vontade de estar com o outro, ela é minada nessas pequenas coisas que não são ditas, né? Tem as coisas que não são ditas. E a gente cai naquela questão da expectativa, né, Cláudia? É a expectativa e a realidade. A expectativa é minha, não é do outro. Então, sim, eu tenho a expectativa. Hoje eu me preparei, vesti uma roupa, tal, tô com uma lingerie linda aqui, minha parceria não tá vendo. E aí chego, tal, preparei um jantar, que seja, e a parceria chega exausta, fala, nossa, hoje eu só quero dormir, que eu tô morta. Sim. E aí vai ser frustrada, né? Total a expectativa, porque você idealizou algo muito lindo, muito maravilhoso. Então, quando a gente fala dessas questões de sexualidade, de preparação, que é uma preliminar para nós mulheres, é muito importante. Dessa questão da preliminar e tal. Então, às vezes nós preparamos, mas vamos preparar o terreno também, vamos alinhar a nossa expectativa com a realidade. Às vezes eu falo assim, gente, talvez valha até a pena a gente agendar, vamos deixar mais ou menos um pré-determinado momento ali, porque o outro vai estar ciente daquilo. Deixa então, uma pista. Deixa uma pista. Comunica antes. Né? Então, assim, eu acho que essa comunicação, Cláudia, às vezes ela não é nem só verbal, né, de expressões assim. Qual outras formas que a gente consegue comunicar os nossos sentimentos, conseguir passar uma mensagem ali de forma que o outro compreenda o que nós estamos querendo passar? A comunicação assertiva, né? Então, eu preciso ser clara. O óbvio, ele precisa ser dito. Fala pra gente sobre isso. Você o que é ser assertivo? Vamos esmiuçar isso aí. O que é ser claro, né? O que é deixar claro? Você falou desse lugar que isso acontece inúmeras vezes. Você se prepara para ter uma noite romântica, para ter um lugar ali com seu par, com a sua parceira. Mas na hora H, você não comunicou, você não deixou claro. E nossa, eu deixei claro, tinha um perfume no ar, eu arrumei o meu cabelo. Será? Então, isso acontece muito no marketing. Eu falo que as empresas falham muito, às vezes, e aí vou levar para um ambiente profissional, que a empresa, ela prepara o marketing, gasta milhões com uma propaganda, e ela não prepara o atendente que vai receber o cliente. Então, ela colocou uma propaganda lá na TV, preparou, gastou milhões e não comunicou ao atendente, que é a pessoa que vai receber o cliente, sobre aquela ação. Então, às vezes o atendente vai receber o cliente sem nenhuma informação. Sim. E isso também acontece. Então, pequenas ações, pequenos sinais, e você tem várias formas de se apimentar este lugar. Mas mandar uma foto informar. Eu ouvi uma vez de uma sexóloga e me tirou muito desse lugar da princesa que fica esperando e imaginando as coisas e que tudo vai ser... Só na idealização. Que eu vou ser servida, né? Assim, com um toque de mágica. Ela falando que a mulher, ela também, como tem esse conceito de que o homem pensa mais em sexo. Mas ela contou pra gente que a gente também pensa, e além de pensar, a gente também sente o sexo, a sexualidade, o desejo acontece no decorrer do nosso dia. Nós somos animais, né? Então tem coisas acontecendo aqui.
E trabalhar a comunicação interna com o nosso corpo, entender o que está acontecendo comigo aqui agora, abrir para esse lugar da sexualidade, nos coloca num lugar de não só estar esperando como um receptáculo Como também ali, né, mas também entregar, puxar, chamar, pedir, né? E pode ser das maneiras mais criativas possíveis. Mas o ideal é que tenha clareza. Mesmo que seja de uma forma criativa, precisa ser claro, precisa estar óbvio ali. O óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Em especial, se você tem uma parceira, um parceiro, que é meio desligado, que você já conhece a pessoa, você sabe. Não dá para esperar da pessoa algo assim, escalafobético. Se você já conhece a pessoa, você vai entender qual que é o tipo de linguagem que eu vou usar que realmente essa pessoa vai entender. Exato. Porque senão nós vamos para o lugar do ressentimento mais uma vez. E o ressentimento elimina os relacionamentos, elimina. Né? Total. Elimina total. E nos silencia também. Então, primeira comunicação que a gente precisa ter assertiva, é a comunicação interna. Eu preciso me comunicar comigo, com o meu corpo, com, né, o que está acontecendo aqui? Nós somos animais selvagens. Super bem, exato. Cláudia, você tocou no ponto ali que eu acho que é peça-chave do ser humano, onde que a gente precisa de acordar, que é o autoconhecimento. Né, em todos os sentidos, o autoconhecimento ali das suas emoções, das suas reações, igual a Cláudia falou muito bem, de olhar para o seu corpo, de olhar para o seu sentimento. Eu acho que esse processo ele é tão bonito que a gente passa a acolher, né, o nós mesmos e ao outro, porque a gente coloca-se em um lugar de empatia. A sexualidade, como que a gente cobra de uma parceria algo que nem a gente sabe? Então, muito além dessa comunicação, antes de acontecer essa comunicação, precisa de acontecer esse autoconhecimento, esse processo precisa de estar ativo. Como que eu vou falar, eu gosto dessa posição, eu gosto desse toque, essa zona minha é erógena, eu adoro isso. Como? Se a gente não experimentou, não embarcou nesse processo de autoconhecimento, que eu acho que é um assunto também para a gente, né, teríamos aqui horas e horas falando sobre isso. Sim. E após isso, essa questão. E quando a gente está com outro, queira ou não, a gente faz essa função de análise o tempo inteiro. Né? Que forma que eu vou chegar para eu comunicar com o outro? E você me fez pensar nessa questão da comunicação positiva, porque os relacionamentos longos, a gente vê que muitas vezes as pessoas vão perdendo a paciência em falar, poxa, já falei 1000 vezes isso, eu vou ter que falar de novo. Ai, tô cansada, né? A gente escuta muito isso, cansei, não aguento mais repetir, não é possível que não tá compreendendo. Eu acho que pode ter a questão dessa forma da comunicação ou de entendimento do outro, não sei, o que será que cabe ali, Cláudia, nessas questões onde que a gente cansei, já falei 1000 vezes e sem resultado, essa frustração aí constante. Tem a gente precisa ter um cuidado, porque sempre que a gente vai falar, a gente vai culpabilizar o outro. Então, quando eu comunico alguma coisa, ao invés de eu falar assim, olha, eu quero que você toque no meu pescoço assim, eu quero que você me pegue dessa forma. Ao invés de eu falar que eu quero que você pegue no meu pescoço assim, ou que puxe meu cabelo, ou enfim, que você não puxe meu cabelo, eu vou falar, aí como é normalmente a comunicação, falar, aí as pessoas falam até palavrões, às vezes dependendo da situação, né? Eu vou me ater aqui ao programa. Vou me esconder um pouco. Mas é que existe uma irritação e aí eu vou culpabilizar o outro falando assim, você não sabe me pegar. Aí, o que aconteceu? Eu culpei o outro por algo. Quando o outro se sente culpado ou cobrado de algo, ele vai fechar os ouvidos imediatamente. Bloqueou. E qual que é a reação? Ele está sendo atacado. O que o outro faz? O que a pessoa faz? Recua ou ataca de volta. Ou ataca. E aí, a gente entra num lugar que não traz benefícios para ninguém. Então, isso serve para qualquer assunto que você for tratar. Seja com feedback com seu funcionário, seja com uma questão política, alguém que tem algum desafeto com você político, qualquer coisa que você for falar, não culpabilize o outro. Fale do seu ponto de vista. Faça os seus pedidos. Tem 2 livros muito maravilhosos
que se complementam nesse lugar. Vai ter dica? Vai ter dica. Então manda pra nós. Que um é o Comunicação Não Violenta, do Rosenberg Marshall, se eu não me engano, o nome do autor. Mas é muito simples de achar, só colocar lá Comunicação Não Violenta. E o outro é A Arte de Pedir, da Amanda Palmer, que é uma punk. Olha. Uma cantora punk que tem um TED maravilhoso também. Então, o que acontece na arte de pedir? Eu preciso aprender a pedir. A gente não sabe pedir. A gente sabe reclamar. Nossa, verdade. Mas, às vezes, o outro, se eu não pedir, se eu não tiver um pedido claro do que eu quero, o outro não vai adivinhar pela minha cara, pela minha fisionomia, porque eu fiquei triste, ou porque... Não vai adivinhar. E o que eu percebo, eu sou casada há 21 anos. Então, o que eu tô falando é de... Vivência, experiência de própria, experiência vida. própria. E que eu sei de todos os desafios, mesmo estudando comunicação há anos, treinando pessoas há anos nesse lugar, eu sei os desafios que eu tenho e as armadilhas que eu me pego ali, mesmo tendo conhecimento. Então, a gente tentar... Primeiro organizar as ideias. O que eu quero? Você falou a questão assim, eu preciso entender. Primeiro, o que eu quero? O que eu realmente quero? E quando eu entendo o que eu realmente quero e formulo um pedido real, e aí eu peço com o meu corpo inteiro, e de novo, eu posso pedir de forma criativa, amorosa, afetuosa, sem agressividade. Porque todas as vezes que eu culpar o outro, eu não vou ter um retorno positivo. Isso é um fato. Perfeito. A pessoa vai entrar na culpa. Vai entrar nessa culpa e nessa rigidez, né, nesse contexto. Eu falo que eu acho interessante quando, né, tem essa necessidade no relacionamento e ela sempre vai existir. Eu acho que funciona, tá? De experiência própria também, porque a gente, né, é assim, a gente acaba, né, o que dá certo a gente compartilha. Uma coisa que eu acho muito interessante é fugir do momento. Às vezes ali deu uma raiva, a gente ficou assim, pé da vida. Eu falei assim, não, bebe água. Sim. Respira, inclusive a Cláudia estava até me ensinando aqui, gente, antes de começar, uma respiração, né, que eu acho que assim, é a bola da vez mesmo, a gente trazer essa atenção plena para o momento, vamos controlar as emoções e a gente precisa de, porque eu acho que razão todo mundo quer ter demais, né, e quando a gente entra nessa briga por razão, eu gosto assim, você tem que fazer assim para me satisfazer, é dessa forma, eu acho que acaba que aumenta o problema, aumenta, como você muito bem disse ali. Então, quer falar sobre os seus desejos, ou como que você gosta ali, dessa questão, né, da cama, da relação sexual? Vai em um momento gostoso, tá sentada tomando um vinho, conversando, é um momento onde que vocês estão bem, onde que tá sentindo essa conexão. Eu acredito que falar sobre sexo nesse momento é algo mais leve. E como nós estávamos até trocando uma figurinha antes de começar, a comunicação tem todo o seu desafio. Falar sobre sexo, muito maior. Mulheres, falar mais ainda, porque muitas vezes, historicamente, nós temos esse contexto, né, Cláudia? Eu acho ótimo isso que eu vou falando. Como eu tô como comunicadora, eu vou me policiando. Eu falo né. Fique à vontade. Comunicadora, eu falo muito né. E aí, até me perdi. Da mulher. Desse ciclo, dessa repressão em todos os sentidos, até da fala, de ter voz e de ter vez. Eu acho que isso também é um fator que limita a mulher para expressar o seu sentimento, de expressar o que ela deseja ali na vida, às vezes, e mais ainda na relação sexual. As mulheres têm maior dificuldade dessa comunicação? Você vê diferença entre homens e mulheres nessa expressão? Como que funciona isso com a sua experiência, Cláudia? Essa questão de ser silenciadas, né? Nós somos silenciadas de várias maneiras. Menina não fala isso, menina não anda assim, não faz isso, não fala palavrão. São várias coisas que a gente escuta. Mulher não pode beber. Tem várias
regras. Tem um Verdade. manual infinito de regras que nós temos que cumprir. E isso, querendo ou não, por mais disruptiva que você seja, por mais revolucionária que você seja, existe uma coisa que fixa ali, as mensagens. A comunicação é isso, né? Eu recebo ali, né, as mensagens, e isso vai construindo a minha personalidade, vai construindo quem eu sou. E aí vai nos silenciando. Então é histórico, sim. Fato que hoje nós podemos falar muito mais. Olha só, nós estamos aqui em um programa de rádio falando sobre sexo abertamente, sobre comunicação. É um prêmio, não é? É um prêmio. Isso é uma alegria, né? É uma alegria. É uma conquista. Mas ainda assim, existem muitos resquícios, né, deste lugar. Então, o que a gente pode fazer enquanto mulher e também para não ir para o lugar da vítima? Não nos vitimarmos, é porque eu sou mulher. É nos apoderar desse lugar. Nós vamos ter que ocupar o espaço. Ninguém vai abrir o espaço para a gente. Então, no seu relacionamento, você precisa ampliar o seu espaço e tem peso 2. É muito mais desafiante para a mulher falar numa relação do que para o homem. Isso é um fato. Não é uma culpabilização também do homem. Não é o seu parceiro que é culpado disso. É um sistema que está instaurado há anos e que nós avançamos muito e podemos quebrar isso de algumas maneiras. Eu estou falando aqui, parece simples, não é simples, não é fácil. Mas é muito importante. No meu relacionamento, assim, 21 anos de casado, nós temos 3 filhos, 2, ele tem 2 do relacionamento e eu tenho uma de um outro relacionamento. Legal. Então, nós temos 3 filhos e foram criados ali juntos. Nosso relacionamento, ele ganhou corpo. Hoje, nós somos muito melhores do que há 10 anos atrás. Então, nós tivemos quase uma ruptura, quase uma separação, e isso desembocava no sexo, né? Tinha um lugar ali sexual também. Nós quase nos separamos. E quando nós tivemos um clique. E o que aconteceu que nós nos... conectaram novamente. Conectamos e talvez conectamos de um jeito melhor do que tinha sido antes. Muito melhor, na verdade. Olha que perfeito. Foi no momento em que nós começamos a falar. Nós falamos aqui, vai acabar. Tá acabando, estávamos decididos que nós íamos separar. Mesmo existindo amor, cumplicidade, nós vamos nos separar. E aí nós começamos a falar. Falar o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, e ele também, com muita dor, com muito cuidado ali. E a gente aprendeu a não se travar tanto quando o outro fala. A tirar os ruídos, tirar aquilo que está sendo... Olhar o que está por trás do que essa pessoa está falando. Tem uma dor ali. E aí, quando a gente decidiu isso, e claro que tem relacionamentos que precisam acabar, né, Jordana? Com certeza. Precisam acabar. E eu vou falar do lugar da mulher, que é a pergunta que você fez, que é muito mais difícil pra gente. Hoje eu quero, hoje eu não quero. Eu tenho que cumprir ali, eu preciso satisfazer o outro. Isso está aqui na nossa comunicação interna. Eu tenho obrigação de satisfazer o outro sexualmente. Isso está escrito até nas escrituras. Olha isso, gente. E aí a gente vai... Isso vem, né, nessa comunicação interna da mulher, que é um peso muito maior. E para minha experiência, quando eu consegui falar tudo o que eu estava sentindo, e claro, não foi dito tudo numa conversa só, mas à medida que eu fui dizendo, você vai ganhando corpo. Opa, o outro entendeu? Ou isso aqui não foi legal do que eu falei. E se observar também, sem se culpabilizar também. Aí eu vou lugar a coisa da culpa, a gente nem pode trazer ela para... A nossa conversa também não pode ser nos culpando. E nem culpando o outro. Aí a coisa foi fluindo e hoje eu posso dizer que nós temos um relacionamento muito maravilhoso. Ai, que incrível, depois gente. De 21 anos, assim, que estamos juntos. Não, perfeito. Porque temos essa cumplicidade e eu assumi muito mais esse lugar da minha voz enquanto mulher. Olha que legal. Mas não é fácil. Não é fácil. E esses desafios, o tempo inteiro a gente encontra e eu falo que é um ciclo difícil. É difícil de falar. Às vezes é muito mais fácil a gente encerrar um relacionamento do que a gente reconstruir essas conexões, esse posicionamento, porque eu acho que a gente precisa de zerar o jogo, esquecer toda aquela bagagem
né? Daquele relacionamento que não te fez bem, que você não esteve, né, satisfeita ali por algum motivo para chegar nesse momento. E dar o primeiro passo é muito difícil. E às vezes o primeiro passo, ele vem repleto desse julgamento nosso e do outro, porque o social, queira ou não, ainda afeta muito o nosso comportamento. Então, eu vou me separar, né, você já tinha filhos, enfim, o tempo inteiro nós recebemos essas interferências ali que faz com que a gente permaneça em um lugar ali por comodidade. Vai dar trabalho, a gente ressurgir um relacionamento, ele dá trabalho. Eu falo que a gente trabalha fora e a gente trabalha em um relacionamento também, porque nós estamos lapidando, a gente está criando... São duas personalidades diferentes que se unem para compartilhar uma vida, para compartilhar tudo. Então, os desafios eles são imensos. E hoje, com a era da tecnologia, como tudo está muito acelerado, a gente às vezes não tem esse momento de sentar e olhar nos olhos e realmente falar o sentimento, realmente falar o que está acontecendo, esse cansaço extremo que a gente fica o tempo inteiro. E a gente vai encurtando o processo. E, através da rede social, né, uma mensagem rápida, ou, lembra de fazer isso, ou não sei o quê. E a gente não fala, não conversa, a gente não tem esses momentos de conexão. Então, acho que é algo muito importante também, a tecnologia, ela vem agregando muito, mas esse momento, né, de olhar nos olhos, de gerar essa conexão é muito importante. Você concorda que a tecnologia agrega? Com certeza, né? Mas como que a gente vai mediar ali essas questões de tecnologia, de conexão, de carne mesmo, de pegar, né? Sexualidade é intimidade, é afeto. Então, por mais que a gente comece pelo tecnológico, às vezes para mandar a dica, a gente precisa de dar continuidade. Tem casais que não conseguem conversar olho a olho, mas conseguem conversar através de uma mensagem. Sim. É desafiador, Cláudia. São tantas questões, menina. Sim, sim. Olha, tudo é experimentação. Então, eu preciso entender o que funciona para mim. O que funciona para o meu relacionamento. Então, tem algumas ferramentas que você pode usar, mas que você vai testar. Isso acontece nos relacionamentos. Às vezes a pessoa testa alguma coisa que não deu certo e ela para de... Não, isso aqui não vai dar certo. Mas eu vou testar uma mensagem? Vou testar uma mensagem. Sim, a tecnologia nos tirou o contato. Tirou o tete-a-tete. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Muito atento. Eu tenho uma impressão, Jordana, não sei, você deve saber mais do que eu, que as pessoas estão transando menos por causa da tecnologia. E muito mais rápido. Menos e rápido. As rapidinhas estão ganhando vez. Sim, porque eu sinto tanto prazer ali naquele lugar da viagem, de saber informações, de viajar pelo mundo, de ver mulheres e homens de todos os corpos. São tantos acessos naquele lugar, que fica num lugar virtual, que é meio que eu já supri uma necessidade, ou maquiei uma necessidade que eu tenho ali. Então, isso Queira, né? É uma forma de prazer também. Super, né? Então, já existem vários estudos que falam que você ficar ali rodando o seu dedinho ali nas redes sociais, isso gera hormônios bons que te dão prazer no cérebro, que te tiram ali das suas dores, do seu dia a dia, enfim. Claro, geram muitas dores também, porque a gente se compara, enfim. Bom, mas nós não estamos falando... A sua pergunta não é sobre o lado ruim da tecnologia, mas eu quis trazer porque... Sim, é fundamental. Quando você acorda do lado da sua parceira, e a primeira coisa que você faz é pegar o seu celular, isso aí... Broxou. Já broxou. Já acabou, entendeu? Pode ser que as duas pessoas já façam isso, porque isso faz parte do nosso mundo hoje. Mas tenha um cuidado, preserve, né? Crie essas situações, assim. E não vai ser de primeira, porque já tem um hábito. Existe um vício, né? As pessoas já vivem como um oxigênio, um tubo de oxigênio é o celular aqui. Então, é um trabalho mesmo para se fazer. Então, hoje eu não vou pegar no meu celular e vou tentar uma conversa, vou tentar um olhar, vou tocar a pessoa, vou dar um beijo no rosto. Coisa simples. Mas sim,
a tecnologia, ela vai te ajudar com uma mensagem que você vai mandar ali, ao invés de ficar só pedindo para passar na padaria, para pegar os filhos na escola, só tarefa. Ou para xingar, com aquele tom ríspido, inclusive. E aí eu vou falar de tom daqui a pouco, que é uma coisa muito importante na comunicação. Aí, ao invés de você pegar, manda uma mensagem picante, né? Ou não precisa nem ser picante, às vezes. Porque você conhece seu parceiro, sua parceira. Às vezes, se eu falar alguma coisa picante, logo de cara, a pessoa já vai... Ai, o que essa pessoa tá querendo? Você sabe a linguagem daquela pessoa. Então, às vezes, eu falar, eu te amo, ou vou fazer um café pra você hoje à noite, ou, sabe, coisas... Ai, lembrei de uma cena nossa na adolescência aqui agora, porque eu vi um caso e lembrei da gente se pegando no portão. Às vezes tem 20 anos de casado, 30 anos de casado. Sim. Aquela frase, aqueles segundos, vai despertar alguma coisa ali, vai reconstruir. E pode ser que funcione. E pode ser que não funcione, Jordana. Porque aí os relacionamentos precisam também... as mulheres e homens precisam olhar para os relacionamentos que vão valer a pena, que tem conexão e que não tem. Exato. Então tem hora que realmente não vai funcionar e aí que se cada um siga o seu caminho e encontre essa conexão. E aí tem uma armadilha que a gente tem que ter cuidado, é que se eu terminei um relacionamento, eu preciso melhorar essa comunicação comigo, saber o que eu quero, o que eu não quero, o que eu aceito, o que eu não aceito, antes de entrar em um novo relacionamento. E quando entrar em um novo relacionamento, deixar tudo muito claro. Incrível. Vou repetir. Falar é fácil, fazer é difícil. Mas é possível. É possível. É possível. E às vezes a gente, o ser humano, ele vai atropelando os processos. Sim. E esse processo aí, eu acho ele fundamental demais. Porque você vai entrar no outro relacionamento já com uma dor, com uma ferida. E a consequência é o quê? A gente vai reproduzir. Que legal. Repetir ou repelir. Tudo aquilo que eu imaginar que pode ser igual, eu vou repelir. Eu não quero, né? A gente começa a repelir também. Sim. E aí vou falar sobre o tom. Fala sobre o tom, adorei. O tom é muito importante. Como eu observo as pessoas muito na rua, eu observo muitos casais. Às vezes eu estou num restaurante e eu percebo ali as pessoas. E o tom que as pessoas se comunicam, ele revela se aquele casal está entrosado ou não. Olha. Ele revela se aquele casal está conectado ou não. A linguagem corporal também. A linguagem corporal diz muito também. Diz muito. Se estão mais juntinhos, se não estão, se estão ríspidos, né? Se tem uma coisa dura, enrijecida. Sim. Se tocam, se não se tocam, se olham, se não se olham. Eu conheço pessoas que estão há muito tempo juntas e que tem muito tempo que não se olham. Então, se você que está ouvindo não olha para o seu parceiro, para sua parceira há muito tempo... Já é um indício. Já é um indício que o olhar é o primeiro ponto assim, para a nossa conexão. É talvez um dos mais importantes. E tem casais que têm dificuldade de se olhar, inclusive na hora do sexo. Então, este tom, se você está sempre pedindo algo para o outro com um tom autoritário, com um tom ríspido, aquilo vai abalar seu relacionamento, vai ruir com o relacionamento. Não tem tesão, não tem paixão, a não ser que aquela pessoa esteja em um lugar adoecido dela e ela sinta tesão por alguém que está xingando ela. E eu acho que aí é um adoecimento, esse assunto é mais para você do que outro pra assunto. Que aí é outro lugar. Mas uma comunicação saudável entre o casal, e aí uma relação saudável sexual, ela pede este cuidado, o amor com o outro, o afeto com o outro. Tem uma outra coisa que acontece com casais, que eu percebo muito assim, observando de fora, é quando eles estão em um ambiente social, fica um falando mal do outro, ou rindo, ou ridicularizando, ironizando. Tem casais que são extremamente irônicos, e aí fica aquela coisa, ao invés de conversar as coisas num ambiente íntimo, falar das suas... fazer os seus pedidos, ou fazer as suas reclamações com quem pode resolvê-las, faz isso em um ambiente social que expõe a outra pessoa. Importantíssimo isso. Isso é um negócio é um pecado tão grande, né? Não se permita viver um relacionamento assim e não faça isso com o outro. Ai, gente, arrasou, adorei isso. Isso acontece sem as pessoas perceberem. Vira a forma de comunicar daquele casal. É o jeito que eles se encontram de comunicar.
E aí a comunicação é nesse lugar da piada, é no lugar da ridicularização, não é num lugar de elevar a pessoa. Então, se você está em um ambiente social, eleve as qualidades daquela pessoa. Se tem alguém falando mal da família, a mãe, o pai, o avô, defenda aquela pessoa. Se você tiver como defender. Se não... Tem casos e há casos. Silencie, porque aquele lugar não é o lugar de você resolver as suas questões com a sua pessoa. O lugar de resolver as suas questões com a sua pessoa é dentro de um quarto ou dentro de um consultório terapêutico. Gente, e é isso que acontece, Cláudia. Você vai falando, a gente vai assistindo, né? A gente vai vendo o cenário. Isso é muito comum. E aí, na hora de resolver mesmo a questão, que é nesse tete a tete, muitas vezes a pessoa não consegue. E aí briga, porque o que briga. Acontece? Saiu desse ambiente social, vai pra casa, é assim, ó. Emburrada, Emburrado, e aquilo às vezes vai ser uma semana de briga, ou o ressentimento vai ficar ali guardadinho, né? Tem uma coisa que eu uso na comunicação que é um plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é aquela cruz, né? Na matemática, a cruz. Então, tem lá as coisas que sobem para o céu, que eu falo, que são as coisas benditas. As coisas malditas descem, que vão para o inferno. Ótimo. Fácil de visualizar. Isso, as coisas malditas nessa seta aqui. E nessa seta de cá, nessa que faz a cruz, né? Tem as coisas que vão para o lado positivo, que são as coisas ditas. E tem as coisas que não são ditas, que são negativas também. Então, imaginando um plano cartesiano, indo para o céu ditas, benditas, aliás, indo para baixo malditas, indo para o lado positivo do plano cartesiano. São as coisas que são ditas. Eu falei muito dito, né? Eu confundi tudo. E aqui são as coisas não ditas. O não dito também é negativo. Porque tem o silêncio bélico. Existe um silêncio ali, eu não falei nada, mas por dentro o corpo diz, a você minha mexeu com seu sistema inteiro. Corporal diz. E aquele silêncio pesado, às vezes você entra em uma casa e você sente aquela energia pesada do casal. Eles estão ali sendo educados um com o outro, são gentis, não falam alto, não gritam, mas tem um silêncio que é bélico, porque foram coisas que não foram ditas. Se você tem um relacionamento que as coisas estão sendo constantemente malditas, esse relacionamento precisa acabar ou resolver rápido. Né? Porque se o tempo inteiro é agressividade, é xingamento, enfim, isso acabou, é inadmissível, tá fora do contexto. E o ideal são as coisas bem ditas. E como é que as coisas são bem ditas? Com amor, afeto, com verdade. Com verdade, assim. Procure a sua verdade. Por mais que falar a verdade exija muita coragem, e para ter um relacionamento a gente precisa de coragem. Então, falar a verdade com amorosidade. Falar a verdade com sensibilidade, com vulnerabilidade. Não falar a verdade, aquela verdade absoluta que é só sua. E não é a verdade sobre o outro, é uma verdade sobre mim. O que eu estou sentindo agora? Eu não quero transar com você. Tem 10 anos que eu não quero transar com você. Mas eu tô transando com você mesmo assim. Isso é uma verdade. Às vezes em alguma situação. E é muito duro. É triste, difícil de falar. Mas às vezes é importante falar. E eu posso falar isso de um lugar mais... Preparar o terreno, preparar o outro, não ter agressividade no falar e falar, olha, vou te falar uma coisa... Peça permissão. Eu posso te falar uma coisa que é muito íntima e que pode ser muito difícil para você ouvir, assim como é difícil para eu falar? Essa é uma forma. Aí vai esperar o sim ou não. E o outro vai te dar a permissão. Você preparou o terreno. Não lança a bomba assim de cara. Direto. Não vai assustar. Assusta a pessoa, porque vai para um lugar de... A pessoa vai sempre se culpabilizar também. Sim. Então, olha, eu não quero. E você entrou numa questão muito legal que nós vamos até aproveitar e fazer o momento do ouvir dizer. O momento de ouvir dizer é um momento onde nós vamos trazer aqui alguma história, algum acontecimento, algum fato, alguma pergunta. Vocês ouvintes podem até mandar alguma situação que vocês ouviram dizer aí em relação à sexualidade que vamos trazer para cá. O ouvir dizer hoje, Cláudia, conta o seguinte.
é um casal que se relaciona há 25 anos e essa mulher veio com uma queixa falando que ela nunca sentiu prazer, nunca teve um orgasmo com o seu marido. E quando ela está sozinha na autoestimulação, ok, ela consegue sentir orgasmo, tal, ela, né, supre a necessidade, né, se sente super bem ali no orgasmo, mas acompanhada ela não sente. E aí ela fala, como que eu vou dizer? Eu fingi um orgasmo há 25 anos, como que eu vou chegar para ele hoje e falar, e aí? Nunca tive orgasmo com você. E eu acho que entra muito no que a Cláudia acabou de falar, que a verdade precisa de ser dita. E quando a gente vai fazer essa comparação aí com a sexualidade, tem as dificuldades, tem as barreiras, mas eu acredito muito no nosso processo, na nossa construção, na nossa ressignificação. Então, nunca é tarde para falar, não, aprendi, me desenvolvi nessa questão e compreendo que isso não faz bem para mim, não faz bem para o meu relacionamento. Tanto é que é uma queixa, ela veio com uma queixa. Então, essa queixa aí, ela envolve muita questão ali. Ela tem um autoconhecimento, mas a gente pode construir um autoconhecimento do casal, de explorar a sexualidade, de conhecer um que um gosta, que o outro... Será que o outro também tem total satisfação? Que às vezes a gente fala, homem é muito visível, né? Porque ele tem um órgão ali que está em ereção, a gente consegue controlar. Nós, mulheres, não. Nós damos alguns indícios, mas facilmente é possível fingir um orgasmo. E infelizmente, essa é a realidade ali em muitos momentos. Então, eu acredito muito, Cláudia, que nessa situação dela, não vejo como algo perdido. Apesar dos 25 anos de casado, isso precisa de ser dito, mas nada melhor do que Cláudia para nos ajudar com essas questões. Ela já começou a falar muito bem que falar a verdade, expressar o seu sentimento, e vou dar a minha opinião. Eu acredito que para ela chegar a falar, né, até essa comunicação, esse diálogo de forma mais positiva, vamos trazer ali o sentimento dela, mas também, quando a gente não tem um orgasmo na relação, não é só sobre o outro, é sobre a gente também. Então, ela assumir a parcela dela, né? Não vamos usar a palavra culpa, que culpa a gente já... A responsabilidade da situação e dizer, falar, olha, eu quero explorar a nossa sexualidade de uma forma diferente. Hoje, eu sinto a necessidade de ter mais orgasmo acompanhada com você, vamos experimentar tal posição, ou vamos acompanhar os conteúdos libertas, né, gente? Tem muito conteúdo lá que vai orientar, que vai agregar, porque muitas vezes quando a gente entra com o assunto de sexualidade no relacionamento, eu já ouvi muitas pessoas falando que a parceira fala, mas onde você está aprendendo sobre isso? Como é que você está sabendo que faz é assim, que faz assado? Sim. Então vamos juntos, vamos conhecer, vamos aprender juntos, para que seja possível aumentar o prazer, para que a mulher tenha orgasmo, para que o homem juntos ali crie esses momentos, né, de reconexão, de conhecer novas formas de sentir prazer e ter uma satisfação. E aí vai gerar uma memória positiva. Essa memória positiva em relação ao sexo, àquele momento, aumenta a sua libido. Então a gente, olha para você ver como que é um ciclo tão enorme que a gente consegue, através da comunicação, transformar tudo isso e fazer um novo sentido, não é mesmo, Cláudia? Sim. Me sensibilizo com esta pessoa. Muito! Que é um lugar de muito desafio. Porque tem coisas que realmente, Jordana, a gente não dá conta de dizer. Então, eu falei, a gente precisa dizer a verdade, mas tem coisas que nós não... É difícil. E aí eu preciso entender. Isso aqui eu dou conta de dizer? E se eu ainda não dou conta, eu vou buscar uma ajuda, que seja terapêutica, que seja uma terapia holística, que seja uma psicanálise. Eu vou buscar caminhos para que eu consiga dizer, ou entender que eu realmente não vou dizer. Mas tem formas de dizer como você disse, que podem resolver este caminho. Então, às vezes eu não quero, decido que eu não quero contar para o outro que eu nunca senti um orgasmo com ele nesses 25 anos. Eu posso tomar essa decisão. Sim. Né? Se eu quiser. E eu posso tomar a decisão de dizer. Que vai ser uma conversa desafiante. Mas o que você trouxe de recurso é muito bom, porque às vezes eu levar a mão do outro
em conduzir o outro no meu corpo. E de um jeito que, às vezes, ele nunca tocou. Eu vou conduzir o outro. Então se eu me toco assim, e aí eu sinto o orgasmo, como é que eu posso conduzir o outro aqui neste lugar? Olha aí, gente, a comunicação através do corpo. A comunicação corporal. Eu vou dar indícios para a pessoa de que ali eu sinto prazer. Então, às vezes a coragem da palavra não vem, mas a linguagem corporal, ela pode existir, substituir essa conversa sem levar o outro para esse lugar de, ai meu Deus. Nossa, e depois criar esse momento de conversa e falar, nossa, mas foi incrível, hein? Adorei daquela forma, tal, o que você achou? Então, talvez já é um gancho, né? Para começar uma conversa. A preparar o ambiente e se permitir entrar nesta conversa, seja de que maneira for. Então, às vezes, a entrar nessa conversa é levar o outro no seu corpo. É mudar um jeito de funcionar. Porque, como você disse no início da conversa, Jordana, a gente está esperando que o outro entenda. Sim. A gente está esperando que o outro... Mas como assim que ele nunca percebeu? Às vezes não vai perceber, ele não está aqui dentro, né? Tem uma coisa que... um conceito da empatia que me incomoda, que é de se colocar no lugar do outro. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente possa simpatizar com o outro. Eu não consigo me colocar exatamente no lugar do outro, porque eu sou um ser diferente. Nós somos únicos. Então, eu tenho um material interno que é só meu. Somos mais de 8 bilhões de pessoas na Terra e todos nós somos diferentes, tem uma composição física, neural, emocional, espiritual diferente. Então, eu não vou sentir nunca o que você sente e como você sente. E um dos problemas que eu percebo com os casais, e inclusive comigo, é que a gente está sempre dizendo assim, mas eu faço isso, isso e isso. E como é que essa pessoa não faz isso, isso e aquilo? Isso serve para as relações, tanto os relacionamentos afetivos quanto os outros relacionamentos. A palavra embolou aqui. Mas é isso, gente. Que é isso, que a pessoa precisa entender que o outro é um ser diferente. Então, se você olha para a pessoa que você ama e capta tudo, ou quase tudo, e o outro não, é um funcionamento da pessoa. Então, como esta pessoa funciona? Entender que o outro é um ser diverso, diferente, e um universo. O outro e nós somos um universo. Então, quando eu entendo isso, não dá para querer respostas rápidas, práticas e fáceis. É uma construção e uma experimentação. E isso não precisa ter peso. Isso pode ser leve, pode ser prazeroso, pode ser multiorgástico. Ai, gente, que delícia! Pode ser uma condução multiorgástica. Que legal, gente. Não, eu acho isso incrível, porque faz muito sentido. Cada um, né, tem a sua construção, né? E realmente, quando a gente para pensar por esse lado, eu acho que é isso. Tá faltando a gente parar para pensar com essa intencionalidade. Qual é o meu objetivo, o que eu realmente quero, que aí vai envolver essa clareza, que você bem disse, que vai casar com a nossa assertividade e com o nosso posicionamento de uma forma positiva, leve e que vai trazer menos transtorno, porque quando a gente vai muito direta no assunto, eu acho que principalmente quando a gente está falando de sexualidade, causa assim a gente falar sobre sexo não é algo naturalizado ainda. Então, realmente, a gente precisa de ter esse olhar, né, mais sistêmico ali em relação a isso. E como foi a construção desse homem em relação à sexualidade? Ele também teve uma informação ou ele aprendeu né, a gente sabe que a pornografia é um grande meio de aprendizado dos homens. Né? Hoje a gente consegue reconstruir isso e pegar um gancho ali em outras questões. Mas, enfim... Cada um teve essa construção, tanto o homem, ele exerce um papel ali complicado, que ele precisa de ser um machão, ele precisa de ser o proativo na relação, e às vezes a mulher não é essa expectativa que ela tem diante dele, e a gente precisa de acolher também as falhas, às vezes ele brocha, mas tudo bem, vamos entender todo esse contexto, vamos conversar sobre isso.
sem gerar um bloqueio, porque às vezes gera um bloqueio exatamente a ação, a resposta da parceria diante da frustração do outro. Sim. É uma amplitude muito grande. Eu acho que esse momento do diálogo, ele precisa de existir principalmente de forma acolhedora relacionada à sexualidade. E deixa eu ver aqui. Ai, gente, foram tantas coisas que nós conversamos. Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa importante aqui, Cláudia. Olha só. Ai, tem uma questão aqui que falam muito assim, Jordânia, eu quero muito falar, mas eu não sei por onde começar. Eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu quero, mas não sei em que momento eu vou abordar a minha parceria para falar sobre isso. Então, a gente falou muito bem ali no início que fora do contexto é um momento muito interessante. Investir em autoconhecimento, o que gosta, o que não gosta. Porque, às vezes, tem mulher que passa uma vida sentindo dor, tendo relação sexual, porque ela acha que ela precisa de cumprir uma tabela ali, ela precisa de satisfazer o outro. Só que ali ela não entrou no processo de excitação, ela está entrando no ato sexual sem libido, então acaba que ela está sofrendo, ela está sentindo dor. Então não só o jeito que gosta, mas também essas questões de dor, e às vezes a dor ela pode estar condicionada como a fase que a mulher está, ou ela está no menopausa, no climatério, um pós-parto, alguma situação que está afetando ali essa lubrificação e está tendo dor. Então, esse momento ali de comunicação, para falar também das dores, eu acho que é muito fundamental. E tem um caso também que é assim. O casal, ele idealiza fora da cama, o comportamento é um. É lindo, é lady, a mulher cumpre o seu papel muito, né, esperado por ele, que ele desejava, mas na cama ela se transforma, ela fala, uau, não é a mesma mulher que eu saí. Então, às vezes, isso causou um estranhamento da parceria. E eu acho que aí a gente entra em outras questões, porque é uma comunicação voltada para a intimidade. Então, ali é um momento onde os dois, ambos, devem se sentir seguros para expressar essa sexualidade. Na vida real, você acha que isso expressa, né? Essa expressão da sexualidade, ela, não estou sabendo formular a questão, mas é mais ou menos isso. Essa expressão da sexualidade, ela diverge na cama e nesse exemplo que você deu de vivências sociais. Eu consigo ter um relacionamento que não está fluido ali, de conversas, de diálogo, e na cama existe toda essa performance, a pessoa conseguir se entregar. Você acha que isso tá sendo a mesma pessoa ou ela está tendo que assumir papéis diferentes ali para expressar o desejo dela? Como que você vê essa expressão, Cláudia? Tem uma coisa na minha visão que o que acontece é que a gente separa o sexo da vida. Você falou, ó, no ambiente social e o ambiente sexual. O sexo é a própria vida. Nós estamos aqui porque alguém transou. Vamos naturalizar. Então, a vida só existe porque existe o sexo, ponto. Então, o sexo, ele compõe essa vida. E a gente costuma separar. Porque existe toda essa construção, tanto do homem quanto da mulher, de quem eu sou sexualmente, de quem eu devo ser sexualmente para apresentar e servir o outro, para fazer uma ótima performance, e quem eu sou na minha vida. Eu separo as coisas. E tem uma coisa que eu costumo falar, eu falei aqui, eu vou falar que eu sou multiorgásmica. Eu sou uma pessoa que gozo a vida. Seja tomando uma xícara de café, seja caminhando e sentindo o vento, a brisa o vento que toca o meu corpo, eu vejo isso como sexual, como sensorial. Porque isso para mim, não é que eu estou o tempo inteiro sexualizando a vida, não é isso. Mas é que tá tudo junto, é o sentir. O sexo tem a ver com o sentir. Então, quando eu faço uma integração do sexo com a minha vida, eu caminho
orgasticamente. Incrível, gente. Eu trabalho orgasticamente, eu coloco o tesão na minha vida, eu normalizo esse lugar do prazer, da diversão, do sentir às vezes dor, sentir alegria, sentir felicidade, o sentir está nesse lugar. E aí eu tiro esses ruídos e esses papéis, essas coisas esses estereótipos da pessoa quando ela deve ser sexual e quando ela não deve ser sexual. Eu sou um ser sexual. Quando a gente consegue este lugar, que não é fácil, mas é muito possível, a gente acaba com esta separação. E a pessoa que me conhecer, ela vai me conhecer orgástica. Ela não vai me conhecer, eu não estou tentando esconder alguma coisa ali. Lá em casa, a gente, né, minha filha tem 26 anos, tem um de 31, outra de 30. A gente sempre falou de sexo abertamente, livremente. Eles são, eu acredito, que eles são felizes sexualmente, porque são felizes na vida, porque tem essa referência. Não de um lugar pornográfico, mas de um lugar de naturalidade. É natural. E cada um vai criar os seus filhos à sua maneira. Não estou ditando nenhuma regra. Sim. Mas eu estou dizendo da minha experiência e o que eu vejo que acontece desses papéis. É um papel fora da cama e um papel na cama. E você falou uma coisa do homem, você me fez uma pergunta, mas quando você estava falando aí, me levou para um outro lugar, que para a mulher, às vezes é muito mais fácil falar de sexo, procurar uma terapia, falar com uma amiga, do que o homem. O homem fala pornografia, às vezes, ali com seus amigos, fala de coisas picantes, mas muito no ambiente superficial. O homem não fala com seu amigo que ele não está sentindo desejo pela sua mulher. Isso é proibido. Um homem não fala desse lugar, ele não fala nem com a mulher jamais, ele vai demonstrar, isso vai sair, porque aquelas coisas que não são ditas, elas serão ditas de alguma maneira, e normalmente da maneira errada. Então, o homem precisa também deste lugar de falar do sexo. Se o homem estranhou a mulher que teve um comportamento liberto na cama, ele também está precisando de repensar esse lugar, olhar para essa construção do que é o sexo para ele, do que é uma mulher de valor. Exato. E a pauta de hoje, vamos conversar. Vamos trazer isso. Eu acho que essa naturalização, ela é necessária e realmente não tem como a gente desvincular. Envolve realmente tudo. Eu falo que a sexualidade... Tanto que esse espaço aqui, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando sobre comunicação. Então, comunicação está envolvendo. Então, são todos... É o tempo inteiro. E eu adorei você ser orgástica. Amei isso, que realmente faz muito sentido. Cláudia, eu acho que você é super necessária. A gente saber lidar com essas questões é muito desafiador. Realmente não é fácil a gente colocar... Nessa situação, na hora da atitude mesmo, a gente fica muito presas na reação do outro. Eu tenho medo de ferir, eu tenho esse medo, essa ansiedade, essa angústia. Mas, às vezes, o dito pode aliviar. E a expectativa, quando eu acho que a gente fala dessa expectativa, dessa necessidade de falar e ser compreendido. Porque, às vezes, eu sinto muito também que a pessoa, nós falamos... E estamos achando que o outro está entendendo, mas não está. Então, vamos dizer, eu acho que a bola da vez aí para a gente elevar a nossa satisfação sexual na cama é a comunicação. Cláudia, aprendi muito, que momento gostoso e queremos muitas dicas sempre, porque achei super fantástica. Gratidão por esse momento. Maravilhosa, super agradeço. E te louvo por este canal, por estar libertando as pessoas aí de várias maneiras, em especial nesse lugar que é a própria vida. Como eu disse aqui, a coisa do sexo, que para mim faz sentido. Eu quero deixar uma última indicação de um livro super, ultra poderoso, que chama Sexo no Cativeiro. Este livro, ele é um relato de uma psicóloga que trata casais. Então, ela traz vários casos práticos de o que acontece. Então, ele vai te dar formas de como lidar com as suas questões.
e também de experimentar outras formas de lidar com a sua comunicação dentro do relacionamento sexualmente falando. Olha, gente, então, que Sexo no incrível. Cativeiro é um livro muito especial, já presenteei várias pessoas com ele, porque ele muda mesmo, transforma tanto a comunicação com a gente, como com o nosso par. Não, incrível, gente. E super dicas, olha só. Amei, Cláudia. Ai, Pessoal, obrigada. agradecemos a Rádio Mix, né, por abrir esse momento, essa oportunidade de a gente falar sobre sexualidade, um assunto que ainda é tabu, mas nós estamos aqui para romper. Esse episódio estará disponível no YouTube da Rádio Mix BH-FM, então vocês podem assistir por lá. E também eu quero que Cláudia deixe aqui onde nós encontramos você, Cláudia. Deixa seu Instagram, sua rede social para a gente seguir lá. Maravilha. Meu Instagram é Cláudia Silva Coach. Vocês podem entrar em contato. Eu amo receber as pessoas, encontrar as pessoas. Eu falo que eu não ensino nada, eu encontro as pessoas. Então é muito bom. Podem me chamar lá, vamos conversar, vamos avançar essa conversa. Me contem os casos. Ai, gente, que Eu gentil. adoro. Ai, que ótimo. Então sigam lá a Cláudia, que com certeza eu adoro. Tem gente que já acaba viciando nos conteúdos, né? E Cláudia é uma dessas. Então sigam também a Rádio Mix FM sigam, deixa eu pegar, como é que é, John? Você é BH? FM BH. Sigam também, pessoal, a Rádio Mix BH FM para... Pessoal, sigam também a Rádio Mix no Instagram, é @Rádio Mix FM BH e o meu perfil no Instagram, LibertasBS. Certo? Então, até o próximo. Gratidão, lindona. Amei.